Há momentos em que uma câmera está ligada no lugar certo, na hora certa, e acaba registrando algo que simplesmente ninguém estava preparado para ver. Seja em sistemas de segurança, transmissões ao vivo ou gravações casuais, essas imagens começam como cenas comuns do dia a dia, até que em questão de segundos tudo muda, o inesperado acontece, o improvável ganha forma, e o que parecia rotina se transforma em algo chocante e até inexplicável. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! O caso de Sasha Samsudin é considerado um dos crimes mais perturbadores já registrados em Orlando. Na madrugada de 17 de outubro de 2015, Sasha, de 27 anos, voltou para seu apartamento após passar a noite com amigos. Tudo parecia normal até que nas horas seguintes ela parou de responder mensagens e ligações, o que causou preocupação em pessoas próximas. Diante do silêncio incomum, a polícia foi acionada para verificar a situação e, ao entrar no apartamento, encontrou uma cena brutal, já que Sasha estava sem vida em sua própria cama, vítima de um assassinato. Imagens de câmeras de segurança mostraram que Stephen Duxbury, segurança do condomínio onde Sasha morava, teve contato com a vítima pouco antes do crime. As imagens da câmera de segurança do início da escadaria do condomínio mostram Sasha chegando, subindo as escadas e pouco depois o segurança fez o mesmo, indo visivelmente atrás dela. Outras evidências, como DNA e impressões digitais, reforçaram sua ligação direta com o assassinato. De acordo com a apuração, ele teria seguido Sasha e posteriormente entrado em seu apartamento, onde cometeu o crime. A figura do agressor, alguém encarregado justamente de proteger os moradores, tornou tudo ainda mais chocante. Após o julgamento, Stephen Duxbury foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Um vídeo gravado em maio de 2015 registrou uma cena extremamente angustiante no mar Mediterrâneo, em meio à crise migratória que atingia a rota entre a Líbia e a Sicília. Nas imagens, um grupo de imigrantes aparece em desespero ao perceber que o bote inflável em que estavam começava a esvaziar em alto mar, colocando todos em risco iminente de morte. Diante da situação crítica, um navio cargueiro que passava pela região iniciou uma tentativa de resgate improvisada, lançando coletes salva-vidas na água. O que se seguiu foi um momento caótico, com várias pessoas que se jogaram no mar ao mesmo tempo, tentando alcançar os coletes antes que o bote afundasse completamente. A cena expõe o nível extremo de desespero vivido por quem arrisca a travessia, muitos sem saber nadar, outros já exaustos, todos lutando por uma chance de sobreviver. Situações como essa eram frequentes naquele período, já que muitos desses botes eram precários e frequentemente começavam a perder a poucas horas após a partida, provocando pânico e quedas no mar. 3. Uma pessoa visitava um cemitério na madrugada em que o falecido rapper conhecido como XXXTentacion estava enterrado e, ao visitar seu túmulo, que tinha uma capela protegendo, algo misterioso aconteceu. O registro feito pela pessoa mostra se aproximando da capela que ficava no túmulo bem grande do falecido rapper. Ao se aproximar da entrada da capela, ela logo percebeu algo estranho que aparecia do outro lado do portão de vidro. Ali era possível ver uma espécie de rosto bem grudado ao vidro da porta, em uma fresta, como se estivesse olhando e vigiando o local. Claro que ninguém deveria estar ali, e é exatamente por isso que o vídeo acabou repercutindo e gerando ampla repercussão, com diversas teorias sendo levantadas. Muitas pessoas começaram a dizer que seria o próprio espírito do rapper que estaria ali preso e protegendo o túmulo, outras alegam outro tipo de acontecimento sobrenatural, e há também quem não acredite em nada, a não ser apenas em uma espécie de ilusão de ótica. Em 2024, um vídeo que rapidamente ganhou grande repercussão nas redes sociais chamou a atenção de milhares de pessoas ao mostrar um suposto objeto voador não identificado no céu de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A gravação foi feita por um estudante de odontologia que relatou ter avistado o fenômeno enquanto deixava a faculdade junto com amigos por volta da noite. Nas imagens é possível observar um objeto aparentemente parado no céu, emitindo luzes coloridas, principalmente em tons de azul e vermelho, que piscavam de forma sincronizada, o que aumentou ainda mais o mistério em torno do que estava sendo visto. O silêncio do objeto e sua posição estática também foram fatores que intrigaram quem presenciou a cena. O vídeo se espalhou rapidamente, gerando diversas teorias entre os internautas. Enquanto alguns acreditavam se tratar de algo fora do comum, possivelmente de origem extraterrestre, outros levantaram hipóteses mais plausíveis, como drones, equipamentos com luzes de LED ou até mesmo uma pipa adaptada com iluminação. Apesar da repercussão e do impacto visual do registro, não houve confirmação oficial sobre a natureza do objeto.
2016, um vídeo de câmera de segurança chamou a atenção ao registrar um momento impressionante em uma loja de conveniência nos arredores de Denver, nos Estados Unidos. Nas imagens, a atendente Rebecca Montano conversava normalmente com uma cliente enquanto tentava fazer o bebê dela sorrir, em uma cena aparentemente tranquila e rotineira. No entanto, em poucos segundos, tudo mudou. A funcionária percebeu que algo estava errado quando o rosto da mãe ficou completamente inexpressivo e ela parou de responder. Desconfiada, Montano agiu por instinto, atravessou rapidamente o balcão e retirou o bebê dos braços da mulher. Segundos depois, a cliente começou a cambalear e caiu no chão, sofrendo uma convulsão. Graças à rapidez da atendente, a criança foi salva de cair junto com a mãe, o que poderia ter causado ferimentos graves. Após pegar o bebê, Montano o entregou a outra pessoa no local e imediatamente acionou o serviço de emergência, permanecendo ao lado da mulher para garantir que ela continuasse respirando até a chegada dos paramédicos. O vídeo viralizou justamente pela precisão e rapidez da reação, já que foram apenas segundos entre perceber que algo estava errado e agir. Posteriormente, a mãe retornou à loja para agradecer, e tanto ela quanto o bebê ficaram bem. Um vídeo que mostra uma suposta aparição de um pterodáctilo, dinossauro voador extinto há milhares de anos, costuma gerar grande repercussão justamente por mexer com o imaginário popular. No caso do vídeo, é mostrado um suposto animal voando, e a semelhança com a silhueta de um pterodáctilo chama atenção. E claro que é o suficiente para que teorias comecem a ser alimentadas na internet sobre a possível existência dos mesmos. Teoria essa que ganhou força também por outra história, em que um grupo de homens teria capturado a mesma espécie no início dos anos 1800 no Arizona, Estados Unidos. E uma foto mostrando esses homens ao redor do dinossauro passou a circular junto, criando ainda mais teorias que juntas acabam ganhando força na internet. Os pterodáctilos, que na verdade fazem parte do grupo dos pterossauros, foram répteis voadores que viveram há milhões de anos e desapareceram junto com os dinossauros durante a grande extinção do fim do período Cretáceo. Desde então, não há qualquer evidência concreta, registro fóssil recente ou observação confiável que indique que essas criaturas ainda existam nos dias atuais. Segundo especialistas, o animal voando que supostamente seria um pterodáctilo pode ser explicado por diversos fatores mais plausíveis. Em muitos casos, trata-se de aves de grande porte vistas de longe, como pelicanos ou garças, que dependendo do ângulo e da qualidade da imagem, podem parecer algo incomum. Além disso, também é bastante comum o uso de drones ou objetos controlados remotamente com formatos diferenciados, além de edições digitais que inserem figuras no céu de maneira relativamente convincente. A baixa resolução, o zoom excessivo e a instabilidade da gravação contribuem ainda mais para criar essa ilusão. Já a história de uma suposta captura de um pterodáctilo no Arizona no início dos anos 1800, acompanhada de uma foto com homens ao redor do animal, é um exemplo clássico de lenda urbana amplamente difundida na internet. Essa imagem circula há muitos anos e já foi analisada diversas vezes, sendo considerada uma montagem sem qualquer comprovação histórica. Imagens de câmeras de segurança divulgadas após o ocorrido realmente reforçaram a dimensão de um dos roubos mais ousados da história recente, o assalto ao Museu do Louvre, em 19 de outubro de 2025. Naquela manhã, o museu já estava aberto ao público quando um grupo de ladrões, disfarçados de trabalhadores, executou uma ação rápida e extremamente planejada. Em poucos minutos, eles conseguiram acessar a área onde estavam expostas peças históricas da coroa francesa, utilizando equipamentos como uma plataforma elevatória para alcançar uma janela da Galeria de Apolo, explorando inclusive áreas que passavam por obras. As gravações de segurança mostram o momento em que os criminosos entram, quebram vitrines e recolhem as joias com precisão, permanecendo dentro do museu por apenas alguns minutos antes de fugir. Toda a operação levou menos de 10 minutos, sendo que o tempo efetivo dentro da galeria foi ainda menor, o que evidencia o nível de planejamento e conhecimento prévio da estrutura do local. Entre os itens levados estavam diversas peças históricas de valor incalculável, incluindo joias ligadas à monarquia francesa, algumas associadas a figuras como Napoleão e imperatrizes do século XIX. O caso chocou não apenas pela audácia, mas também pelas falhas de segurança expostas. Investigações posteriores revelaram vulnerabilidades no sistema do museu, como monitoramento incompleto e estruturas pouco protegidas em áreas específicas, o que acabou facilitando a ação dos criminosos. Mesmo com a rápida identificação e prisão de alguns suspeitos dias depois, muitas das peças roubadas continuam desaparecidas, aumentando ainda mais o mistério em torno do caso.
Um resgate que deveria ser apenas mais uma operação de rotina, acabou se transformando em uma cena impressionante e angustiante, que rapidamente viralizou na internet. O episódio aconteceu em Phoenix, nos Estados Unidos, quando uma mulher de 74 anos precisou ser socorrida após se ferir durante uma caminhada em uma região montanhosa. Devido à dificuldade de acesso ao local, as equipes de resgate optaram por utilizar um helicóptero, procedimento comum em áreas de difícil alcance. A operação seguia normalmente, com a vítima sendo imobilizada em uma maca especial, conhecida como cesta de resgate, presa a um cabo que a ixaria até a aeronave. No entanto, durante a subida, algo inesperado aconteceu. À medida que a maca se aproximava do helicóptero, ela começou a girar lentamente e, em poucos segundos, o movimento se transformou em rotações extremamente rápidas e descontroladas, criando uma cena de grande tensão para quem assistia. O giro intenso durou cerca de 40 segundos, enquanto a equipe tentava estabilizar a situação. Esse tipo de ocorrência, apesar de raro, tem explicação técnica. O principal fator é a forte corrente de ar gerada pelas hélices do helicóptero. Quando a maca entra nessa área de turbulência, pode começar a girar, especialmente se houver algum problema com a chamada tagline, uma corda auxiliar usada justamente para evitar esse tipo de rotação. No caso específico, essa linha falhou, o que permitiu que o giro se intensificasse rapidamente. Mesmo com a situação aparentemente fora de controle, a equipe manteve o procedimento e conseguiu concluir o resgate com sucesso. A mulher foi levada para atendimento médico e, apesar do enorme susto que certamente causou tontura e desorientação, não sofreu consequências graves por conta do incidente. Uma repórter fazia uma matéria durante uma tempestade bem forte, que acontecia no local quando a força do vento acabou surpreendendo-a. Em tempestades, as rajadas de vento costumam ser bem fortes a ponto de arrancar até mesmo a roupa de uma pessoa ou até deslocá-la pelo local por onde esteja passando durante o vento. Porém, mesmo sabendo disso, a repórter resolveu gravar a reportagem no leito de um rio, onde os ventos eram ainda mais fortes, e ao tentar mostrar aos telespectadores o quão forte estava o vento, foi surpreendida pela força do vento, mal conseguia ficar com os olhos abertos. Ela precisou se segurar e firmar o corpo para que não fosse arrastada, e sua vestimenta também estava a ponto de ser arrancada do corpo. Mas tudo ficou bem ao se abrigar novamente atrás do veículo da emissora, que cortava e diminuía a força do vento. Durante uma aparição pública em uma partida de polo no Guards Polo Club, a Rainha Elizabeth II chamou atenção ao surgir com um dos olhos intensamente avermelhados, algo incomum que rapidamente virou assunto na mídia e nas redes sociais. As imagens, registradas durante a final, mostravam claramente o olho esquerdo da monarca com uma vermelhidão bastante evidente, o que despertou curiosidade e preocupação entre o público. O que mais alimentou as especulações foi justamente o silêncio do Palácio de Buckingham. Na época, os porta-vozes se limitaram a afirmar que nada de anormal havia acontecido e que a rainha estava bem e em boas condições, sem dar detalhes sobre a causa da vermelhidão. Essa falta de explicação abriu espaço para diversas teorias na internet, desde hipóteses médicas até especulações mais exageradas e conspiratórias, até mesmo sobre a monarca não ser desse planeta, integrando uma raça reptiliana que dominaria o nosso mundo de maneira camuflada. Esse tipo de teoria, por incrível que pareça, é algo comum quando figuras públicas aparecem com alterações físicas visíveis sem uma explicação imediata. Apesar do mistério momentâneo, situações como essa têm explicações médicas bastante simples e comuns. Um dos motivos mais prováveis é a chamada hemorragia subconjuntival, que ocorre quando um pequeno vaso sanguíneo do olho se rompe, causando aquele aspecto vermelho intenso. Esse tipo de condição geralmente é inofensiva, não causa dor e desaparece naturalmente após alguns dias. Inclusive, já foi relatado que a própria rainha teve episódios semelhantes em outros momentos da vida. Em março de 2023, um caso envolvendo o sequestro de 4 cidadãos norte-americanos no México ganhou repercussão mundial não apenas pela violência, mas por um detalhe incomum, já que teria sido descoberta uma carta de desculpas deixada por integrantes de um cartel mexicano. O episódio aconteceu na cidade de Matamoros, no estado de Tamaulipas, uma região já conhecida pela atuação de organizações criminosas. As vítimas haviam atravessado a fronteira dos Estados Unidos para o México, mas acabaram sendo interceptadas por homens armados e levadas
levadas à força, em um ataque que também resultou na morte de uma cidadã mexicana atingida por uma bala perdida. Dias depois, as autoridades localizaram os americanos e 2 deles já estavam sem vida, enquanto os outros 2 foram encontrados com vida, um deles ferido. O caso gerou forte pressão internacional e mobilizou forças de segurança dos 2 países. No entanto, o que mais chamou a atenção veio logo em seguida. Afinal, havia também 5 homens que foram encontrados amarrados e abandonados no local do sequestro. Os mesmos estavam acompanhados de uma carta atribuída a uma facção do Cartel do Golfo. No texto, o grupo pedia desculpas às vítimas, às famílias e à população local, alegando que os responsáveis haviam agido por conta própria, sem autorização e violado as regras do cartel, que supostamente proibiriam ataques a inocentes. A carta também afirmava que os envolvidos demonstraram falta de disciplina e, por isso, estavam sendo entregues como forma de assumir a responsabilidade pelo ocorrido. Esse tipo de atitude, embora chocante, reflete uma lógica interna de algumas organizações criminosas, que tentam manter certo controle sobre suas operações e evitar repercussões negativas que possam atrair maior repressão das autoridades. O caso teve enorme repercussão, não só pelo sequestro e pelos falecimentos dos americanos, mas também pelo gesto incomum de um cartel reconhecendo publicamente um erro e tentando se distanciar do crime. Um caso que aconteceu em 2020, rapidamente ganhou repercussão mundial justamente pelo caráter inusitado da situação. Câmeras de segurança do Australian Museum, localizado no centro de Sydney, registraram um homem invadindo o prédio durante a madrugada e caminhando tranquilamente entre as exposições, como se estivesse fazendo uma visita comum. Mas com um detalhe curioso, o museu estava fechado. As imagens mostram que o invasor entrou por volta da 1h da manhã e permaneceu dentro do local por cerca de 40 minutos. Durante esse tempo, ele não demonstrou comportamento agressivo ou de vandalismo típico. Pelo contrário, o homem foi visto explorando as galerias com calma, tirando fotos e até posando ao lado de peças históricas, incluindo um esqueleto de Tiranossauro Rex, onde chegou a colocar a cabeça dentro da boca do dinossauro para fazer uma espécie de selfie. Outro detalhe que chamou ainda mais atenção foi o fato de que ele teria pegado um chapéu, descrito como pertencente a um funcionário e saído do museu usando o acessório, como se estivesse encerrando um passeio descontraído. Apesar da invasão, não houve relatos de grandes danos às peças, o que reforçou ainda mais o tom curioso do caso. A polícia de Nova Gales do Sul divulgou as imagens na tentativa de identificar o responsável, e pouco tempo depois, um homem chegou a se apresentar voluntariamente às autoridades e foi acusado pelo crime de invasão. O episódio acabou sendo comparado por muitos a uma cena do filme Uma Noite no Museu, justamente pela forma quase surreal como tudo aconteceu. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.